Bom dia a todos. Nós iremos falar hoje um pouco sobre a posição e a importância, e até podemos dizer também a significação, da linguagem e da linguagem das coisas na proposta de Hans Gadamer. Nós sabemos que Hans Gadamer é um dos principais expoentes da hermenêutica contemporânea e da hermenêutica filosófica, a hermenêutica que pensa o ser e interpreta o ser. E a partir dessa pressuposição e construção de pressupostos e argumentos e teses hermenêuticas, nós vamos vendo um diálogo surgir entre várias áreas do ser. E uma das áreas em que Gadamer vai trabalhar é sobre a linguagem das coisas, que ele até vai denominar de Dinge. E ele vai dizer que o Dinge, a linguagem das coisas, é um fenômeno que precisamos compreender com maior intensidade. A partir do que esse fenômeno representa para a construção do entendimento do próprio ser e de tudo com que nós nos relacionamos dentro do espaço em que estamos inseridos. E aí ele vai dizer, inclusive, em um dos seus livros, que quando nós seguimos aparentemente uma direção, a linguagem das coisas é algo que não ouvimos suficientemente, como deveríamos escutar até melhor, e principalmente ter e atribuir a ela um certo tom polêmico. E quando se fala de tom polêmico, está se falando de tom questionador, inquiridor. Então se expressa nesse aspecto que, em geral, nós não estamos de uma forma ou outra, preparados para ouvir as coisas no seu ser próprio, já que essas estão subentendidas como um cálculo do próprio homem. Um cálculo esse que é avaliado a partir da posição cognitiva do ser em meio ao seu diálogo e à sua comunicação verbal. E aí nós vamos mais à frente e vamos ver também que esta linguagem das coisas nos lembra e nos remete à verdade e às coisas dentro de um material que se usa como e se consome e se sobrevive dentro da sociedade em que vivemos. O arbítrio da vontade, por exemplo, ele se torna, segundo Gadamer, manipulador do homem e se desconsidera até dentro do seu próprio interior. E quando nós vemos que se desconsidera dentro do seu próprio interior, nós vamos ver que esse ser, ele, com uma linguagem até que se deve ouvir e pensar, é uma expressão de cunho mitológico, poético, e que apenas é verificável a partir da visão mítica do espírito, do ente, do ser. E quando também nós colocamos como expressões que se relativizam dentro de uma possibilidade de conceitos, por exemplo. E aí eu coloco aqui um conceito que Gadamer trabalha, que é a natureza da coisa, que ele coloca e denomina como sachê. E ele vai dizer que essa natureza da coisa é a linguagem das coisas. Ele vai dizer que elas podem ser empregadas até e podem ser desenvolvidas. Então, sachê, natureza das coisas, e Dinge, linguagem das coisas, podem ser em si pensadas em conjunto a partir do emprego que se pode fazer delas como quase um modo permutável, E que vai se caracterizar pela sua contraposição comum
dentro de uma comunidade, que vai ocorrer numa diferenciação que não se torna casal, não vai se tornar dentro de uma casualidade, tá? Mas também vai se verificar que torna-se uma tarefa filosófica que vai se impor num contexto de trazer à luz essa tensão. E trazendo à luz essa tensão, vai experimentar subtons até de cunhos secretos de ambas as expressões, que vão mostrar essa tensão marcando uma, vamos dizer assim, situação, tá? Problemática comum a todos nós, e dela vai se encarregar, então, como defende Gadamer, a filosofia cotidiana, ou seja, a filosofia dos nossos dias, tá? A filosofia do dia a dia, da participação do ser no seu dia a dia, na sua contemporaneidade existencial. E aí a consciência filosófica, ela vai reunir o conceito de natureza da coisa, ou seja, o sachê, para uma resistência sentida a partir das diversas vertentes contra aquilo que nós consideramos de idealismo filosófico. E esse idealismo filosófico, ele vai se tornar especialmente contra a forma neocantiana, que vai revitalizar um idealismo da segunda metade, até inclusive do século XIX, tá? E essa continuação de Immanuel Kant vai se propor uma transformação de um exponencial de fé num progresso e orgulho da própria ciência na sua época, no seu fundo, na sua existência, no seu compreender, na sua coisa em si, na refutação explícita de um idealismo, inclusive metafísico, e que vai ser desenvolvido, esse idealismo metafísico, que foi desenvolvido, inclusive, dentro das postulações de Immanuel Kant, e vai ser desenvolvido como uma observação de um dualismo kantiano da coisa em si, que se torna a fenômena, né? Ou seja, o fenômeno da coisa em si. E aí nós vamos ver que, apesar da refutação explícita do idealismo metafísico e de uma reinterpretação do pensamento de Kant, se pode fazer uma adaptação também de um sentido, tá? Literal da visão e pensamento de Kant a partir de convicções próprias que vão tornar-se óbvias e, em consequência, vai resultar um idealismo que vai significar a total determinação do objeto de conhecimento. E aí, quando nós pensamos assim, e vamos compreender também a coisa em si como uma mera finalidade, tá? De uma tarefa que se torna progressiva e de uma tarefa também que se torna infinita e que também vai resultar numa proposta de determinação. Então, o próprio Edmund Husserl vai dizer que a experiência cotidiana, ela vai ser factual a partir da procura da coisa em si, como uma identidade fenomenológica do ser, que vai procurar dar sentido a uma teoria de uma coisa em si dentro de uma identidade que ela também se considera fenomenológica a partir das diversas matizes da coisa percebida e que forma o contínuo de uma experiência. Então, a partir dessas questões aqui, estamos aqui articulando e que já desenvolvemos em outras aulas, é que nós vamos ver que a proposta de Hans-Georg Gadamer é justamente remeter o ser, ao interpretá-lo, a uma visão global entre ciência
espaço-tempo e as interlocuções da existência do ser a partir do gesto, da linguagem, do sentimento, do sentido, da percepção, da visão, da obtenção sensorial da sua existência temporal. Obrigado a todos.